Perder um documento é sinônimo de muita dor de cabeça. Essa situação piora quando alguém encontra os documentos e faz compras sem a autorização do verdadeiro dono. Em Brasília, um garçom teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por causa de uma dívida de R$70 mil feita por outra pessoa. Há pelo menos 10 anos, Francisco Teixeira trabalha como garçom. Com o salário dele, não dá para comprar uma fazenda. Pelo salário de garçom não tem como comprar, não. Nem uma bicicleta não tem como. Pois é, mas foi só ele perder os documentos que, de repente, se viu dono de uma área rural em Goiânia, com um carro financiado e cheio de dívidas. Francisco foi vítima de falsários. Dá uma olhada na assinatura dele de verdade, na carteira de identidade e na que usaram em seu nome como correntista de um banco. Mesmo totalmente diferentes, não foi fácil provar para uma das empresas que recebeu um desses cheques que ele não tinha feito compra alguma. Passei pela perícia, fizeram assinar o cheque 6 vezes, assinei 6 vezes. Aí, quando foi aprovado que não tinha sido eu que tinha assinado o cheque, não era meu. Depois de ter os documentos extraviados por terceiros e falsificados, Francisco descobriu que o nome dele estava na lista de maus pagadores do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Isso porque foi impedido de fazer um empréstimo pessoal. Sorte é que o garçom, precavido, tinha feito um boletim de ocorrência. O garçom acionou a justiça contra a empresa que sujou o nome dele na praça. O juiz que cuidou do caso considerou que a inscrição no SPC foi indevida e ilegítima. Simples inclusão do consumidor nos órgãos de proteção já gera o dano moral. Então já há precedente no STJ. Então, é fato comum. A preocupação das empresas nesse sentido de tomar precauções é muito pouca, ao meu ver. E para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado especialista em direito do consumidor, Walter Moura. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigado. Nesse caso mostrado na reportagem, quando o consumidor tem o nome negativado indevidamente, o que ele deve fazer? Cabe indenização nesse caso? Bom, no caso do roubo específico, tem-se que comunicar à autoridade policial. Hoje se faz inclusive boletim por internet, não se faz sempre o boletim presencial, e tem-se que guardar este comprovante. E não é por demais cuidadoso ir ao banco e informar que o documento, e principalmente o talão de cheque, foi extraviado. Porque aí se alguém tentar abrir uma conta nessa agência ou movimentar a agência, a conta na agência, vai ter essa prova de que não é para fazer. Em hipótese de dano moral, esse registro é o registro chamado inverídico, porque ele não corresponde a um fato real, a um débito que foi causado pela pessoa do consumidor. Nessas hipóteses, se você tiver documentado e ir para a justiça, você vai pedir a anulação da inscrição, o juiz vai examinar o caso concreto de acordo com as provas e costuma sim, existe sim, como disse o advogado, precedentes dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, concedendo sim o dano moral. E a pessoa que perde os documentos ou tem os documentos roubados, o que ela deve fazer? Quais as providências? E no caso contrário também, a pessoa que acha algum documento, o que deve ser feito? Muito bom. Quando se perde o documento, ou se tem ele furtado ou roubado, o correto, como já foi dito, é fazer o registro na autoridade policial e guardar o comprovante contigo. Além disso, comunicar às agências que esse documento foi extraviado. As agências bancárias, por exemplo, cancela o cartão de crédito, o cartão de débito no mesmo dia, se possível. E em relação a quem achou um documento, é uma questão de polícia. Se der destinação equivocada, vai responder a crime e vai ser alvo de investigação policial. O correto nesse aspecto é pegar o documento e entregar ou a uma autoridade policial ou às centrais de cidadão municipais ou estaduais, que já tem em quase todas as cidades do país. Ok, bom, nós temos algumas dúvidas sobre este assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é Francisca e minha dúvida é o seguinte: como que eu faço para sair do SPC? Bom, ela não falou qual é a causa de entrada. Se a causa de entrada for um débito e esse débito é reconhecido e não foi pago, o único jeito é quitar o débito. Se não houver a quitação por razões pessoais ou impossibilidades pessoais, em 5 anos a lei prevê que esse registro vai sair automaticamente. Mas não quer dizer que essa dívida foi paga. Agora, existem N outras razões para retirar o nome. Se o registro for inverídico, incorreto, ou der conta de fatos desabonadores que não precisavam estar na conta, no débito, o próprio Código de Defesa do Consumidor fala que você tem direito de ação para ir no judiciário e pedir a exclusão do seu nome. Ok, vamos ouvir mais uma dúvida sobre este assunto.
Meu nome é Georgia, eu sou comissária de voo e eu gostaria de saber se meu nome for incluído mais uma vez no SPC e for injustamente, eu posso pedir indenização? Nesse caso, então, uma vez é correto, a outra não. O que é feito? Esse caso é interessante, parece que é raro, mas não é. O entendimento pessoal que eu tenho, inclusive das entidades de defesa do consumidor defendem em revistas científicas, é que se, dentre várias inscrições, uma delas for equivocada, for a incorreta, ela gera sim o dano moral. Entretanto, é de se advertir que o Superior Tribunal de Justiça entendeu há poucos anos atrás que a segunda inscrição não gera dano moral se a primeira foi correta. Ao meu sentir, cada caso tem que ser estudado em separado, mas o correto seria, se existe um registro indevido, o fato do seu nome já estar, ele não é uma excludente do dano moral. O dano moral vai persistir, até porque serão 2 registros que deverão ser tirados, e não apenas um. E por quanto tempo o nome pode ficar no SPC? Existe algum prazo? Pela lei, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, é de 5 anos. Tá? Ok, nós temos mais uma dúvida gravada nas ruas, vamos ouvir. Eu sou Francesca, autônomo da construção, e se eu não for comunicado, como é que eu sei se o meu nome foi parar no SPC? Bom, a comunicação é um ato essencial para que o registro seja válido. A ausência de notificação do consumidor em débito gera dano moral. Agora tem um detalhe, o consumidor tem sempre que informar aos seus credores a mudança do endereço. É importante que o consumidor faça isso, porque se você se mudou e não informou o endereço ao credor, como é que a intimação vai chegar se a pessoa, como é que a pessoa vai descobrir seu novo endereço? Então, quando muda de endereço, o brasileiro tem que comunicar aos credores, é importante fazer isso. E o que fazer diante de uma dívida que já prescreveu? Dívidas prescritas judicialmente, elas não podem gerar inscrição. Por quê? Porque a inscrição ela é sobre um débito vencido e ainda exigível. Se a dívida for prescrita e for inscrito um nome depois de prescrita, esse registro também é indevido, pode-se procurar a justiça. E quais as restrições para quem tem o nome negativado? A questão de concurso público? Na verdade, o cadastro foi feito apenas para que você não obtenha mais crédito, ou que a análise do seu crédito, quando você foi pedir, o caso do garçom da reportagem inicial, ele descobriu quando ele foi tentar buscar crédito. Então, o cadastro de devedores é para a análise de crédito. Agora, existem outros setores que estão passando a examinar no cadastro de devedores se você é ou não uma boa pessoa. Isso tem sido examinado. O Tribunal Superior do Trabalho ultimamente decidiu que o empregador pode consultar o cadastro de devedores como um critério para empregar ou não uma pessoa. Concurso público eu entendo que não é um critério saudável. Não pode constar do edital restrição para o cadastro de débito, por cadastro de devedores. Então, na verdade, tudo que for relacionado a crédito, pode. Agora, quando passa disso, já é desbordar, já é tratar a pessoa de modo discriminatório. Ok, muito obrigada pela participação, uma boa tarde.